Quero voltar com os irmãos à Epístola de Paulo aos Filipenses. Digo voltar porque na semana passada meditamos em um texto desta epístola. E hoje meditaremos em outros dois textos da Epístola de Paulo aos Filipenses. Primeiramente, vamos abrir no capítulo 4 da Epístola aos Filipenses, onde leremos os versos 10 a 13. E posteriormente voltaremos para o primeiro capítulo, onde leremos dos versos 12 a 21. Então leiamos primeiramente Filipenses capítulo 4, versos 10 a 13. Diz assim a palavra do Senhor. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Voltemos agora para o primeiro capítulo da epístola, onde leremos dos versos 12 a 21. Diz assim a palavra do Senhor. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Oremos mais uma vez ao Senhor. Senhor, que esses dois belos textos da Tua Palavra falem ao nosso coração de maneira especial nesta manhã. Que eles produzam, ó Deus, frutos de vida eterna e torne-nos, ó Deus, pessoas mais santas, pessoas que vivam de maneira mais agradável à Tua vontade. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus, a palavra encarnada. Amém. Amém. Como vos disse na semana passada, a Epístola aos Filipenses foi escrita pelo apóstolo Paulo num momento não muito agradável da sua vida. Como vimos, Paulo estava preso, isso é um fato, muito provavelmente na cidade de Roma, isso já não podemos ter certeza, mas o fato é que Paulo estava preso e muito próximo do seu julgamento, quando escreveu a Epístola aos Filipenses. E um fato interessante nesta epístola, irmãos, é que Paulo muitas vezes fala de alegria. Alguns estudiosos, inclusive, chamam a epístola aos Filipenses de
epístola da alegria. Porque muitas vezes Paulo fala da sua própria alegria ou exorta os crentes em Filipos a que fossem crentes alegres. No mínimo é algo estranho. Paulo estava preso, tinha motivos para tornar-se um homem triste, mas ainda assim, Paulo enfatiza a necessidade da alegria cristã. Paulo enfatiza que o seu coração, ainda naquela circunstância adversa, estava repleto de alegria. O primeiro texto que lemos, versos 10 a 13 do capítulo 4, é um texto em que Paulo está agradecendo à igreja em Filipos pela ajuda que eles enviaram a ele. Paulo estava preso, e então a igreja em Filipos fizera um levantamento de ofertas lá na igreja, e mandara que Epafrodito, um homem da igreja, enviasse ao apóstolo Paulo estas ofertas. E Paulo está aqui no fim da sua carta, agradecendo à igreja em Filipos por esta dádiva generosa do seu coração. Paulo diz no verso 10: alegrei-me sobremaneira no Senhor. Ou seja, Paulo está dizendo que aquela oferta havia sido para ele motivo de muita alegria. Sobremaneira traduz uma palavra no original que dificilmente poderíamos traduzir. É como se ele dissesse: foi a maior das alegrias que eu experimentei quando recebi de vocês esta oferta. Paulo continua: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Paulo então se alegrara muito com aquela oferta. Mas antes que alguém pudesse acusar o apóstolo Paulo de ser um materialista, antes que alguém pudesse acusá-lo de tornar-se feliz apenas no momento em que ele tinha recursos, ele diz no verso 11: digo isto não por causa da pobreza. A alegria de Paulo, então, irmãos, não estava simplesmente no fato de que ele estava necessitado e recebera uma oferta. Não! E prova disso é que Paulo diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor. Não por causa das ofertas simplesmente, mas por causa do Senhor. A alegria de Paulo era de fato uma alegria por causa do progresso espiritual que havia acontecido na igreja em Filipos. Paulo, portanto, diz: digo isto não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo diz: eu não estou agradecendo a vocês simplesmente por causa da oferta. A alegria não se deve ao fato de eu estar necessitado e receber ou ser suprido da minha necessidade, porque eu aprendi a viver satisfeito. Contente significa literalmente satisfeito. Aprendi a viver satisfeito em toda e qualquer situação. E Paulo passa então a descrever as situações pelas quais ele já passara e se mantivera satisfeito. Verso 12: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. É interessante, irmãos, que Paulo diga no verso 11: eu aprendi a viver contente, e no verso 12 ele diga: já tenho experiência. Isto porque nós aprendemos a viver contente em toda e qualquer situação através da nossa própria experiência. Paulo aprendera a viver contente e satisfeito, mesmo nas situações adversas, porque ele já havia passado por estas situações. E foi exatamente o fato de passar por estas situações que fez com que o apóstolo Paulo aprendesse
a viver satisfeito. Por isso ele diz: já tenho experiência, ou seja, já passei por momentos assim, e por isso posso dizer, estive contente em toda e qualquer situação. E é nesse contexto que o apóstolo Paulo diz: eu tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, como alguns cometem injustiça com este versículo, porque tiram o versículo do contexto e dão a ele uma outra conotação. Normalmente as pessoas dizem assim, quando estão passando por uma dificuldade: eu não aceito esta dificuldade, eu exijo que esta dificuldade saia da minha vida, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. De fato, não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo é que com a força que o Senhor supre, ele pode passar tanto por momentos de alegria, como por momentos de tristeza. Esse é o tudo. O tudo são momentos de fome, são momentos de escassez, ou são momentos de abundância e de fartura. Quando Paulo diz, tudo posso, ou eu posso tudo naquele que me fortalece, ele está dizendo, não há problema passar por momentos de aflição, não há problema passar por momentos de tribulação, eu posso passar por qualquer momento, porque o Senhor me dá forças, porque o Senhor há de me suprir. É isso que Paulo de fato está dizendo, quando ele diz, eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas irmãos, a pergunta que fica em nossa mente, quando nós olhamos para este belo texto, é a seguinte: o que é que Paulo tinha em mente, no coração, que o fazia estar contente em toda e qualquer situação? Quais eram os objetos da fé do apóstolo Paulo que o faziam ficar firmes mesmo em situação de escassez, de fome, de enfermidade ou de perseguição? No que é que o apóstolo Paulo cria que o fazia estar contente e satisfeito em toda e qualquer situação? Eu creio que o outro texto que lemos, o capítulo 1, dos versos 12 a 21, nos ajuda a entender isto. Esse texto mostra para nós duas verdades na qual o apóstolo Paulo cria, que, na minha opinião, o ajudava a se manter satisfeito e contente em toda e qualquer situação. Primeiramente, irmãos, a primeira verdade que o apóstolo Paulo cria era o controle soberano de Deus na história. Essa era a primeira verdade. O apóstolo Paulo cria que a história não é uma sucessão de fatos ao acaso, mas é a execução de um plano soberano do Senhor nosso Deus. Como é que eu enxergo isto aqui? Veja o verso 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me têm ou que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo, quando olha para a situação de preso, de detido em Roma, nesta ocasião, não fica lamentando ou reclamando da sua situação pessoal. Paulo olha para a sua situação de preso, de detido, e escreve aos filipenses dizendo, eu quero que vocês saibam que todas as coisas que têm acontecido comigo têm contribuído para o progresso do Evangelho. Todas as coisas pelas quais eu tenho passado têm contribuído para que o Evangelho, assim como um exército, avança derrotando os seus inimigos. O Evangelho também avance, derrotando os inimigos que se opõem a ele. As coisas que me têm acontecido têm contribuído para o progresso do Evangelho. E como é que a prisão do apóstolo Paulo e seus sofrimentos contribuíram para que o progresso, ou para que o Evangelho fosse progredindo, ou fosse expandido? Os versos 13 e 14 nos ajudam a entender isso. O verso 13 diz, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais.
Primeiramente, o Evangelho progredia, o Evangelho se expandia por causa do próprio testemunho do apóstolo Paulo. Ele diz: as minhas cadeias em Cristo. E isso é importante. Paulo não estava preso porque havia cometido algum crime. Paulo estava preso porque simplesmente pregara o Evangelho. E ele diz: as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. A guarda pretoriana era uma guarda especial do Império Romano, composta mais ou menos por 9.000 soldados, e que cuidava dos principais presidiários ou detidos do Império Romano, principalmente daqueles detidos que eram cidadãos romanos, como o apóstolo Paulo o era. E diz o apóstolo: os soldados estão conhecendo ou entendendo que as minhas cadeias não são por causa de crime algum. A guarda que me cerca está entendendo que as minhas cadeias são cadeias em Cristo. Ou seja, que eu estou aqui preso por causa do Evangelho de Cristo, através do testemunho do apóstolo Paulo, da sua paciência, do seu amor cristão contínuo. Os próprios homens que cuidavam dele no presídio estavam reconhecendo o Senhor Jesus Cristo. O Evangelho estava progredindo através do seu testemunho. Mas o Evangelho progredia de outra forma. O texto diz no verso 14: e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Em Roma havia uma igreja, fundada já nesta ocasião. E provavelmente os cristãos em Roma estavam com medo de pregarem o Evangelho por causa do que o apóstolo Paulo sofrera, da prisão. Mas diz o apóstolo Paulo que a sua chegada em Roma fez com que os irmãos daquela igreja fossem estimulados e começassem a pregar de maneira mais ousada o Evangelho. E desta forma, o Evangelho também estava prosseguindo. A maioria dos irmãos, estimulados pela minha prisão, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Paulo sabia que, de fato, alguns queriam pegar carona em sua prisão, queriam pregar o Evangelho simplesmente para aparecer. Ele diz no verso 15: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, ou seja, os que fazem por boa vontade, fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, ou seja, os que pregam por inveja, que pregam simplesmente para aparecer, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Paulo explica aos filipenses o que é que estava acontecendo em Roma. Ele sabia que nem todos aqueles pregadores que se levantaram ousadamente, estimulados pelas suas algemas, nem todos aqueles estavam pregando a Cristo de maneira sincera. Haviam aqueles que queriam pegar carona na sua fama, queriam talvez ficar famosos também como pregadores do Evangelho. E Paulo sabia disso. Paulo não era simplesmente um otimista. Paulo era um realista, mas realista que via as coisas na perspectiva de Deus. Mas isso não importava, ele diz. Todavia que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, eu sempre me regozijarei. Paulo sabia que havia dois grupos de pregadores, mas isso para ele não importava. O principal estava acontecendo, o Evangelho estava se expandindo, quer através dos sinceros, quer através dos insinceros. Mas uma coisa é preciso dizer, irmãos: nós não temos nenhum indício de que a pregação desses insinceros era uma pregação falsa do Evangelho, ou seja, nós não temos nenhum indício que eles estavam dizendo mentira.
Tudo indica que estes homens, mesmo insinceramente, estavam falando a verdade. E é por isso que o apóstolo Paulo diz: não importa, a verdade está sendo proclamada, quer por pretexto, quer por sinceridade. Em outras palavras, irmãos, Paulo tinha consciência de que a sua ida para Roma não era apenas a ida de mais um homem. A sua ida para Roma, ainda que preso, era a ida de força para o evangelho naquele local e naquela situação. Aliás, Paulo disse na carta aos Romanos que tinha muito desejo de estar lá, de ir até Roma. E o único modo pelo qual Paulo chegou a Roma foi assim: preso, detido. E ainda nessa situação provocou um grande avivamento naquela região. Paulo, portanto, cria, irmãos, que as coisas que acontecem conosco não são fruto do acaso. Paulo cria que a sua prisão, os seus problemas, as suas dificuldades, todas elas estavam no controle e dentro do plano maior de Deus para a história. Mas havia uma segunda verdade que, creio eu, impulsionava o apóstolo a viver contente, satisfeito em toda e qualquer situação. Paulo continua no verso 19: porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Segunda verdade que o apóstolo Paulo entendera é uma verdade quanto ao real propósito da sua existência. Paulo entendera qual era a razão pela qual ele estava neste mundo, e isto o ajudava a viver contente e feliz em toda e qualquer situação. Paulo entendera, irmãos, que o seu propósito neste mundo não era obter fama, não era obter sucesso. Paulo entendera que o seu real propósito neste mundo não era tornar-se cada vez mais rico, num mundo materialista como vivemos, ter posses. Paulo entendera, irmãos, que o seu real propósito neste mundo não era ser feliz, como alguns querem nos fazer entender. Ser feliz é o nosso real propósito, o real propósito da nossa existência. Não, Paulo cria que o real propósito da sua existência era glorificar a Deus. E que quer pela vida, quer pela morte, Deus haveria de ser glorificado. E ele diz isso nas belas palavras: para mim o viver é Cristo. Ou seja, o centro da minha existência, o real propósito da minha existência é que Cristo seja glorificado, que Cristo seja manifesto. E isso ele está sendo através do progresso do Evangelho. E certamente o será na minha vida, quer aconteça o que acontecer comigo. Se eu morrer, diz Paulo, Cristo será glorificado. Se eu viver, Cristo será glorificado. Portanto, não há o que temer, não há por que reclamar, não há por que se entristecer. Por isso eu posso viver contente em toda e qualquer situação. Porque Paulo entendera que o real propósito da sua existência é glorificar a Deus. E isso nós fazemos, quer aconteça o que acontecer conosco. Se Paulo tivesse colocado o real propósito da sua existência, por exemplo, na sua fama, no seu sucesso, talvez ele estivesse triste neste momento. Paulo estava preso, não podia mais pregar, falar às pessoas, não podia ser visto. Talvez Paulo estivesse triste se o real propósito da sua existência fosse obter fama. Se o real propósito de Paulo fosse ter dinheiro, lucro,
Paulo jamais teria sido feliz, ele nunca teve isto. Paulo não tinha razões para ser feliz por estas coisas. Ele só podia estar feliz porque tinha claro em sua mente que o real propósito da sua existência era glorificar a Deus. Você pode dizer, como o apóstolo Paulo, eu tudo posso naquele que me fortalece? Pense com você mesmo. Você pode dizer isto? E tudo posso é tudo mesmo. Você pode dizer, eu posso passar por graves enfermidades porque Deus me fortalece? Você pode dizer, eu posso passar por momentos de desemprego porque Deus me fortalece? Você pode dizer, eu posso passar por momentos de crise familiar porque Deus me fortalece? Se você pode dizer, Deus seja louvado. Se você não pode dizer, você precisa entender essas duas verdades. Eu sei que a nossa vida é marcada por problemas e dificuldades, mas todas elas estão dentro do plano de Deus e do seu propósito. Eles têm um propósito. Na vida de Paulo, era o progresso do Evangelho. Na nossa vida, às vezes é curar enfermidades espirituais, nos aperfeiçoar. Mas uma coisa é verdade, todas as coisas que nós passamos colaboram para o nosso bem, porque fazem parte do propósito de Deus. Se você ainda não pode dizer isso, você precisa entender o real propósito da sua existência. Você não existe para obter sucesso, fama, dinheiro ou qualquer outra coisa. O real propósito da minha e da sua existência é glorificar a Deus. E quando eu e você colocamos este propósito como centro da nossa vida, aconteça o que acontecer, Cristo há de ser glorificado. O máximo que as pessoas podem fazer conosco é nos tirar a vida. E Paulo diz que se tirarem a minha vida, estarei lucrando. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entendamos essas coisas, irmãos. Entendamos estas verdades, para que nós não sejamos como crentes hienas, aquelas hienas do desenho, não é? Só ficam dizendo, ó vida, ó céus, reclamando o tempo inteiro. Porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Que Deus nos abençoe. Amém.